A paz do Senhor, igreja! Tudo bem com você? Você está no canal Adanuta e hoje nós vamos resenhar aí um filme muito lindo que saiu numa plataforma de streaming. Nós vamos comentar sobre eles e fica até o final, porque eu vou dar uma reflexão bíblica, isso mesmo. Eu vou colocar uma cosmovisão bíblica aí no final do vídeo, tá bom? Então, fica conosco e roda a vinheta. Esse filme está disponível na Netflix, isso mesmo, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Vai ter um pouquinho de spoiler, tá? Mas não é muita coisa não, fiquem tranquilos, eu não vou contar aí o desenrolar da história, tá? O final dessa história. Enfim, esse filme fala de uma família. Tem 2 filhos, um é adolescente, Gustave e Stella, isso mesmo. O filme ele começa numa confusão total. Eles estão numa mesa jantando, a adolescente xingando a mãe de palavras de baixo calão, isso mesmo, a criança agitada com tudo isso, o pai chega mudo, fica mudo, e a mãe tentando lidar com aquilo tudo. No final, a adolescente fica com raiva, sai da mesa, a criança sai da mesa, e fica só ela e o marido fala, precisamos nos divorciar. A partir deste momento começa a história. Eu tive uma colocação assim, nossa, essa mulher é muito controladora. Por quê? Porque ela não quis que ele saísse de casa, exatamente. Ela falou, não, você não vai sair de casa, nós vamos fazer uma viagem antes, porque a nossa filha tem um campeonato de pole dance e nós vamos juntos com ela. Eu, você e as crianças. Só que esse marido, ele tinha os motivos dele, tá bom? Para poder separar. Vocês já até imaginam o que é. Ele tinha os motivos dele e ele queria separar. No meio da viagem ele ainda fica desconexo, sabe? Então vão viajar para esse lugar que é fora da cidade para essa menina competir. E a história ela é tão linda, ela é tão sensível, ela aborda um tema tão sensível que a gente fica até chorosa com ela, porque ela continua insistindo. Aí primeiro ele desce e fala assim, ai, mas a gente não era pra gente ir na minha mãe. E aí ela fala, você teria escolhido outro lugar. E saíram e ficaram na mãe. Houve outra discussão lá na casa da mãe. Então eles ficaram só uma noite e foram para o hotel. Quando chegaram no hotel, descobriram que esqueceram a mala da menina da competição no aeroporto. E vocês sabem como é burocrático isso tudo. Enfim, a menina ficou com muita raiva, e ele começou a entender que ele precisava ser menos ausente. Ele era psicólogo, então ele argumentava muito na palavra, sempre na palavra. Mas o que a família queria não era só diálogos, elas queriam a ação dele de estar perto, a ação dele de resolver problemas, tudo era mãe. E acho que por conta disso, Stella era muito controladora. Stella era controladora porque ela tinha que verdadeiramente controlar tudo, tá tudo no controle dela, tudo ela tinha que resolver, tudo ela tinha que fazer, então ela tomava posse disso, tá? Isso eu já dando a minha opinião. Então, ele foi até uma loja de departamento com essa filha e conseguiu algumas coisas, etc e tal. Ficou muito arrependido, entendeu que precisava estar mais próximo. E aí chega um momento que ele chega perto da esposa e fala assim, eu verdadeiramente eu não quero mais me separar, eu quero estar com a minha família, eu amo a minha família. E aí eles vão desenvolvendo um outro tipo de relacionamento. Um relacionamento de cuidado, onde o marido cuida da esposa dessa vez. Ele começa a cuidar das coisas, ele começa a cuidar dos filhos, ele começa a participar desta vida, né? E querer estar com a esposa. Até que um dia, quando a filha dele ganha esse campeonato de pole dance, a avó vai até lá, leva o menino pra ficar com ela, que era o mais novinho, e a menina vai paquerar. Ela tá paquerando o menininho, então ela vai sair com esse menino, e aí eles ficam juntos, passam a noite juntos, o Gustave e a Stella. Passam a noite juntos e ele percebe o quanto ainda a ama. Ele ainda a ama muito. No outro dia era dia de partir, de voltar para a sua rotina. Mas ele estava decidido, Só que nesse inteirinho o filme vai deixando uma penumbra de preocupação. A mulher estava sempre sofrendo, ela estava sempre com uma cara de triste, ela estava tomando seus remédios, ela não estava bem.
E ele não percebia, apesar de saber que ela não estava totalmente plena, totalmente feliz nisso tudo. Ela não estava totalmente feliz. Então, ao chegar em casa, ela conta pra ele que ela tem uma enfermidade. Que aí vocês vão saber quando vocês verem o filme. Ela tem uma enfermidade e essa enfermidade, enfim, ela não vai durar muito tempo. Essa enfermidade acometeu todo o corpo dela e ela não vai durar muito tempo. Então ele começa a ir na terapia com ela, começa a passar todo o processo, um pouquinho por alto, assim, o processo de cuidado que ele tem com ela, com os filhos. Verdadeiramente ele deu continuidade àquilo que ele fez na viagem, ele cuidava dos filhos, apoiava os filhos e cuidava dela, só que ela se foi. E o filme termina ele voltando para casa da mãe. Não sei se para morar, não sei se para ficar um tempo, mas aparece ele com as crianças voltando para casa da mãe dele, né, para a rede de apoio dele. E agora eu vou para as minhas reflexões. Primeiro, é um filme que todos nós devemos ver. Todos nós devemos aprender a valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Esse filme fala muito sobre família, muito sobre dedicação, muito sobre renúncia, né? Sobre renunciar o que se quer longe, fora do casamento, para estar com aquilo que você escolheu anos atrás. Porque assim, é uma escolha para a vida inteira. Só que essa escolha para a vida inteira, você vai passando por fases. No seu casamento, você passa por fases. A fase onde você é mais menino, mais imaturo, a fase onde você alcança uma maturidade, fica estável, tá ali trabalhando, tá ali mantendo a sua família, a esposa cuidando dos filhos, e depois passa para a fase onde quer regredir, onde quer voltar àquela época de juventude, principalmente quando são casados desde novos. É o que eu reparo e o que eu observo. Eu sou casada há 15 anos, mas com o meu esposo a gente tem aí de convivência 20. Então a gente entende que existem fases no casamento e a decisão é para a vida toda. Independente do que se passe, a decisão é até que a morte os separe. O que Deus uniu, não separe o homem. É um conselho. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, o casamento é para uma vida de fases, uma vida de renúncia, uma vida de hora tá bem, hora tá mal, e sempre tá com aquela pessoa. E aquela pessoa agrega outras pessoinhas. Então, ele se depara numa hora em que ele não pode voltar para a juventude dele. Ele se depara numa hora que ele precisa voltar a ser aquele homem cuidador. Não tem mais volta. O que passou, já passou. Agora é tempo de viver o amanhã. Acho que o filme, ele relata muito sobre isso. Sobre viver sempre o presente pensando no amanhã. Pensando no bem-estar dos seus filhos, pensando no bem-estar do seu familiar, pensando no que vai acontecer. E essa doença levou a esposa dele, levou aquela que controlava todas as coisas e cuidava de tudo, agora era ele. Então não adianta você ter faculdade, não adianta você ter uma vida próspera se você não tem amor pelas pessoas que estão do seu lado. Porque é o amor que vai te conduzir a viver uma vida diferente. É o amor que vai te conduzir a viver de uma forma plena, na plenitude daquilo que você escolheu há anos atrás. Hoje em dia as pessoas não entendem isso. Elas se casam e daqui a um tempo elas se separam. Por quê? Elas se casam naquela fase de paixão e aí a paixão acaba, vai vindo outra fase de maturidade, de construir alguma coisa. Ela não suporta porque acabou aquela magia. Aí o que ela faz? Quero separar. Não tá dando certo. É incompatibilidade de gene. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O casamento é pra vida toda. Independente da fase que você está. Respeite aquele que você escolheu para viver. Ame aquele que você escolheu para viver. E não esqueça, o casamento não é uma instituição falida. O homem que faz questão de falir ela. Ok? Então, por hoje é só. Eu quero dizer para vocês que é bíblico tudo isso que eu estou falando, tá? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. É um conselho bíblico para vocês. Não separem dos seus esposos nem das suas esposas. Aprendam a perdoar e a cuidar daqueles que vocês escolheram para viver juntos toda uma vida. Lembrando que quando você escolhe para viver com essa pessoa, quando você escolhe viver com esta pessoa, você vai passar por todas as fases junto com ela. Seja elas boas, seja elas ruins, seja de maturidade ou imaturidade, todas as fases da sua vida você vai passar com aquele que você escolheu há 10, 15 anos atrás. E as pessoas mudam, viu? A sua esposa vai mudar, o seu esposo vai mudar. Mas você está disposto a amá-lo mesmo nesta mudança? Fica aí a pergunta, fica a reflexão. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir, dar um joinha, por favor, porque nós queremos crescer por aqui com conselhos, com resenhas, com livros, com filmes. Então não esqueçam, tá? Por favor, ative as notificações, se inscreva nesse canal, compartilhe para alguém que precisa ouvir sobre casamento. Deus abençoe.